Nossa primeira aula, o que é um posicionamento dinâmico e como e onde ele é utilizado. O que é que acontece com o DP? E o que tem aqui é o que você deve ou deverá ver, ou espera ver quando você for fazer o seu curso básico. Nós temos aqui já o nosso cartão de visita, né? E aí nós vamos ver isso aqui, ó. O que é o sistema de posicionamento dinâmico, o famoso DP, que é o Dynamic Positioning System. Tá aí, eu peguei esse conceito. O sistema do DP é um sistema que controla automaticamente a posição e o aproamento de um barco por meio de propulsão ativa. O que é que acontecia antes do advento do DP? Antes, você quando parava com seu barco numa baía, numa enseada, numa baía de evolução, próximo de uma praia, no mar, e a profundidade era muito grande, o que é que ia acontecer? Se você tivesse com problema na máquina, o vento, a corrente, as ondas iam levar você para bem longe, se fosse o caso. Com o advento do DP, a gente controla automaticamente a posição do nosso barco e a proa dele. É você que diz para onde que você quer que a proa fique e aonde você quer que o teu barco fique parado ali, tá? Então a gente vai ver como é que o sistema consegue isso daí. O que caracteriza o sistema do DP? O sistema do DP é caracterizado por um sistema computadorizado, são computadores, cuja finalidade é manter a embarcação na mesma localização, estabelecendo o aproamento desse barco, desse navio, de modo automático. Quando você seleciona a posição, que você coloca numa proa que está ali, você diz, eu quero, entre aspas, que a minha proa fique aqui. Pode acontecer o que acontecer, o barco vai trabalhar com sistemas de posição de referência, tá? Propulsores, que são as hélices que são os propulsores, os impelidores, que nós chamamos de thrusters. A diferença de uma hélice para um thruster é que a hélice ela propulsiona a tua embarcação e um thruster ele impele para onde que você quer, o que você não consegue só com propulsão. E também o leme, que é o rudder, faz parte aqui do inglês técnico marítimo. De que forma o DP mantém a posição do seu barco? Olha o que o DP faz para deixar o teu barco parado num ponto. Ele tem um computador central que processa todos os dados obtidos por sensores. Quais são os sensores que tem ali? Você tem agulha giroscópica, você tem anemômetro, você tem GPS. Então, ele compara a posição, esse sistema aqui, ele compara a posição e a direção da proa determinados pelo operador. Então, é dessa forma que o DP mantém o teu barco, o teu navio, o teu submarino, o teu transatlântico, que já tem DP hoje em dia também, numa posição. Pega os dados que informam para ele, compara a posição com o que você determinou. O desvio que tem, as forças vão atuar lá no thruster, no hélice, seja onde for, para poder fazer com que se a proa saiu de 000 para 350, ela volte para aquela posição. Se saiu ali 100 metros de posição, ele vai fazer com que os thrusters e os hélices, junto com o leme, naveguem para voltar para a posição que estava, tá? Essa aula aqui ela é bem rápida. Forças naturais que agem sobre a embarcação. Isso aí é a embarcação. Isso daqui não vai tirar o brilho da aula. Tá aí as forças. São basicamente 3 forças. Os ventos, que é a força eólica. As correntes, lembrando que eu tenho corrente de superfície e eu tenho corrente de fundo. Tá ok? Tem lençóis d'água, digamos assim, que passam entre a linha de flutuação, que ela é a base do mar onde o teu navio está ali. Ali embaixo pode passar uma corrente que vai pegar lá nas obras vivas do teu navio, que está lá abaixo. E você pode pegar a corrente de superfície, que são criadas pelos ventos. Por que é que existe onda? Porque o vento, quando ele bate na superfície do mar, ele gera um atrito que vai impulsionando a água e criando aquelas ondas lá. E no último aqui são as ondas, tá? Ventos, correntes e ondas. Tudo bem. Finalmente, no penúltimo item, nós temos as vantagens do sistema DP. Quais são as vantagens básicas dele? Primeiro, as embarcações elas são autopropulsadas.
Então você não precisa ficar fazendo força. Se você colocar no automático, vai ficar assim, tá? Se eu tenho um nó e precisa, vamos supor, aumentar para 2 nós, vai no automático. Não necessita de rebocador nas operações. Isso é uma boa. Já dispensa rebocador. Então, muito navio hoje, basicamente, que já tem DP, ele atraca só com DP. Ele vai dispensar rebocador, a não ser que o prático peça um rebocador para quando ele colar no cais ali, a contrabordo lá do cais, ele tenha por lá e segure, só segura aí, mas não é preciso. Segunda vantagem, as operações elas são muito mais rápidas. Você já imaginou você trazer um navio, colocar paralelo a um cais cerca de 20 metros? Você impulsiona, coloca o DP empurra sozinho e ele cola lá. Não fica aquela de prática tá falando com o rebocador. Olha, faz isso, empurra aí, dá uma pressão ali, puxa o cabo da proa mais para cá. Enfim, as operações são bem mais rápidas. Terceiro, eu usando o DP ou o operador usando, ele vai evitar que amarrações cruzem quando elas estiverem atracadas. Você deve ter passado por isso. Você atraca pela popa ou atrás da popa do navio que está avante de você. Quando você passa o seu lançante de proa, o que é que muitas vezes acontece? O lançante da popa dele passa por cima ou entre os teus cabos. Então evita o cruzamento. Quarto, as vantagens do DP nessa parte aqui é que você se locomove com facilidade para outro ponto. Se você tiver num lugar que você quer ir a 50 metros, você não precisa estar mexendo no timão, né, guinando o timão, dando força, não. Você coloca, eu quero ir para ali. Ele pega a posição de latitude e longitude e leva o teu barco lá, literalmente arrastando na água. Outra, o DP ele evita danos em amarrações e instalações submarinas. Já que você não vai ter que fundear, né? Basicamente você não vai largar o ferro não vai unhar e pegar num cabo daquele lá, que passa lá submarino, numa amarração, numa instalação submarina, então evita. Outro, apresenta versatilidade e alto grau de operacionalidade, é muito versátil. Quando você se acostuma com o DP, eu vou passar para você aqui no meio do curso, uns macetes que eu aprendi com um comandante croata, que foi o comandante que eu conheci na minha vida, ele foi meu instrutor. Eu passei, basicamente, eu acho que uns 4 ou 5 contratos com ele, numa empresa do offshore, né? E ele mostrou para mim, sem estar mexendo, ele ligava, deixava na posição lá e ele não olhava para a tela do computador do DP. Ele ficava o tempo todo mirando a popa do barco e os indicadores que tinham, tá? De RPM, da força motriz que tinha ali para mexer, enfim, você vai conhecer isso. E no último, o DP pode trabalhar com qualquer profundidade, independente da profundidade você pode usar. Não pode ser muito raso ou muito profundo, dá para você usar assim, tá? Agora nós vamos para os inconvenientes. Quais são os inconvenientes que tem em usar esse sistema de posicionamento dinâmico? Primeiro que o custo é altíssimo, tá? Você tem que investir muita grana, a manutenção também mais ainda. Tem muitos gastos durante a operação. O consumo de combustível é muito maior nessa operação do que numa operação normal, porque você fica bombando com muita força, é igual você acelerar o teu carro. Você está com 50 km por hora, aí você vai chegar lá e vai jogar para 120, você já viu que vai aumentar o consumo do teu carro, do combustível. Dependendo da intensidade das correntes, ventos, ondas muito fortes, o barco ele pode perder a posição. Isso a gente não vai omitir, nem enganar e nem mentir. Eu peguei barco que a força do mar estava tão grande, por exemplo, junto à plataforma, que a plataforma dizia, olha, vamos abortar a operação. Você fica aí, meia-noite eu te chamo, amanhã de manhã eu te chamo, e por aí vai. Então, às vezes, ele perde posição, porque o próprio DP não aguenta a força que tem da natureza. Quarto, na falha de algum equipamento elétrico, o barco, aqui saiu o order, pode sair de posição, tá? Quando falha, é por isso que a gente tem que ter DP de 3 classes, DP 1, 2 e 3. Você vai conhecer isso em outra aula. Então, falhou o equipamento, ele pode perder a posição. Se for no DP1, que é o mais simples, aí que é difícil, tá?
controlar a posição da embarcação é necessário ter um operador. Você não pode deixar, como quando a gente seleciona o rumo no automático, o giro piloto, a gente liga, vai tomar um café, vai lá na proa, na asa lá, boreste bombordo, fica olhando o mar, entendeu? Fica ali vendo os barcos que tem, o barco vai. Não, você tem que estar o tempo todo controlando, você fica lá na mesa do DP no controle. E existe uma equipe maior para a manutenção de todo o equipamento. Geralmente não é só um que vai fazer a manutenção, é muita gente, ok? Então, na próxima aula, nós vamos ver isso aqui, ó, as classes que tem do equipamento DP e os 6 movimentos de uma embarcação. É isso que eu falo, eu vou ratificar aqui quando eu falei na apresentação do curso agora, no início desse vídeo aqui. Isso aqui que você está vendo é o que você vai ter que ver na sala de aula, entendeu? Só que você estava tão ligado na operação que você não vai se lembrar. Poxa, movimentos da embarcação. Então, eu sou até suspeito de indicar. Não, olha o curso aqui e tudo. Se você estudar passo a passo que eu estou te mostrando, você vai chegar preparadíssimo para fazer o teu curso básico. E como você vai conhecer de antemão isso daqui 1, 2, 3 meses antes, depende, você já fica preparado mais ainda para o curso avançado, porque aqui dentro eu vou colocar assuntos do avançado, tá? Não tem tanta diferença, só que o nível é mais em cima, tá ok? Aqui tem os meus contatos, dê um like, quer nos ajudar, eu sempre falo isso, te inscreve no meu canal, indica o meu canal, que é isso que o YouTube gosta, e logicamente eu gosto também, eu não quero um tostão de ninguém, absolutamente, faço isso com o maior gosto, tá? Uma coisa que eu amo fazer, quem conhece o comandante Roberto Andrade de décadas sabe que eu sempre fui assim, desde o tempo de escola até eu me retirar da Marinha Mercante. Mas eu vivo o dia a dia agora, num gabinete de maneira virtual. Um abraço, um beijo no seu coração aí extensivo a todos os seus familiares, colegas, alunos, se você está com colega de turma, se você está na EFON, se você está no navio, está num rebocador, está vendo, ou está em casa. Meu canal no YouTube, logicamente você pegou lá, Facebook, Instagram e meu e-mail. Pode fazer o comentário que quiser. Querendo adicionar alguma coisa a mais para melhorar a nossa performance, é só falar. Tchau, muito obrigado e até a próxima. Não esquece, quer pegar sempre, na hora que sair, clica no sininho que vai bater lá no teu celular, onde você estiver, dizendo, olha, o comandante Roberto Andrade acabou de colocar a aula X do DP. Tchau.